Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos com vocês. Todas as quartas-feiras nós trazemos o nosso curso de Espiritismo do segundo ano. E para esse curso, nós utilizamos a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o tomo único, é o ESD, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu marquei até aqui um trecho para que essa mensagem sirva como a nossa reflexão para a nossa preparação espiritual. Ô, Ana, boa noite, que saudade, há quanto tempo! A Ana está dizendo que está vendo normal pelo Facebook, tem apenas um barulhinho, Ana? Nós estamos tentando resolver isso. Pelo Instagram, nós transmitimos pelo celular, não dá essa alteração. Mas pelo notebook, fica esse chiadozinho. Nós estamos na expectativa de ver se adquirimos um outro celular para que a gente possa também transmitir tudo pelo celular. Agora, a gravação que é feita para o YouTube e para o canal do Telegram, nós fazemos uma gravação separada. Então, essa gravação, vocês depois querendo assistir, pode assistir, que aí ela não tem essas interferências que tem nesse momento agora ao vivo. E lá no nosso canal do Facebook, do Telegram, nós temos mais de 200 vídeos já postados. Mas vamos à mensagem que está no livro Poetas Redivivos. É uma mensagem do Espírito Lobo da Costa, através do nosso Chico Xavier. E a mensagem vem dizendo: oração diante da injúria. Foste, ó Cristo, no mundo o servidor sublime, perdão e caridade, ungindo a natureza. Fizeste da bondade a eterna luz acesa, qual estrela em que o céu se condensa e se exprime. Ao teu halo de amor, a terra se redime. E entendimento alçado, a divina grandeza, recuperas o fraco, extinguindo a fraqueza. Salvas o criminoso e consomes o crime. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura. Liberta-nos do ódio, alma pobre e insegura. Rompe-nos os grilhões das heranças medievas e faze-nos sentir ao peito humilde e pasmo que mais vale gemer sob a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas. Meditando em cima dessa mensagem tão linda do Espírito Lobo da Costa, no livro Poetas Redivivos, por Francisco Cândido Xavier. Oração diante da injúria. Nós vamos agradecendo, Senhor, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, e unidos aos amigos espirituais que aqui se encontram, e aos companheiros que fazem parte desse plano da vida, onde nos encontramos encarnados, juntos, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, nós vamos abrindo os nossos corações para o estudo da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, uma alegria estarmos aqui juntos, mandando um abraço também para a Mônica, para a Sueli,
para o Geraldo Magela. Que bom que vocês estão chegando aqui. Geraldo diz que o nosso irmão Jesus, o maior de todos, nos acompanhe e abençoe. Um abraço para a Eudócia também. Que bom, a Eudócia conseguiu estar aqui nos acompanhando nessa noite. E nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos no módulo 5. Essa apostila ela é dividida por módulos. O módulo 5, ele fala da prática mediúnica. E eu gosto de frisar, às vezes posso ser até um pouco repetitiva, porque muitos às vezes podem dizer assim, mas eu não sou médium, então nem me interessa ouvir o tema da noite de hoje. Só que como o próprio Allan Kardec nos diz, de uma certa forma, todos nós somos médiuns. Nós temos intuições, temos inspirações, temos sonhos, temos premonições. Todos nós temos esse vínculo, esse intercâmbio. Quando dormimos, quantas das vezes encontramos com amigos espirituais, com familiares que já não se encontram presentes na carne. E é importante também aprendermos para poder compreender e até orientar pessoas que possam chegar até nós. E hoje nós vamos falar no módulo 5 da prática mediúnica. Qual é o objetivo? Analisar as principais dificuldades na identificação das fontes de comunicação mediúnica. No intercâmbio espiritual há uma dificuldade. Como que nós vamos saber identificar quem é esse espírito, essa fonte? Da onde que realmente esse espírito está vindo? Será que é um mistificador? Será que é um espírito brincalhão, zombeteiro? Será que é um benfeitor que quer nos auxiliar, nos orientar? Esse é o propósito, essa noite. Fazer essa distinção entre o fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. Porque nós somos espírito, Somos espírito que estamos num corpo de carne, estamos encarnados. Mas podemos, o próprio espírito nosso, trazer mensagens que são os reflexos, as lembranças do nosso próprio espírito. E nesses casos é o quê? Um fenômeno anímico, é o ânima, é um fenômeno da alma, um fenômeno que faz parte da nossa própria psique. E tem o fenômeno mediúnico, que é aquele que nós somos o intermediário para que aquele espírito possa se comunicar. Mas, como eu disse, o objetivo é a gente refletir um pouco, porque nem sempre é fácil saber fazer essa distinção. E Allan Kardec também tinha essa preocupação, e ele comenta isso no livro Obras Póstumas, só para que a gente possa relembrar, porque nem todos têm, às vezes, aquele conhecimento sobre a doutrina espírita, mas Kardec era meio como se fosse um diário, que ele deixou muita coisa escrita, os amigos depois publicaram o livro Obras Póstumas. Kardec já havia desencarnado, por isso que é póstumas. E nesse livro Obras Póstumas, na primeira parte, no item que fala de controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários, era uma controvérsia. Será que existem esses seres intermediários entre o homem e Deus? E Kardec traz comentários nessa primeira parte. E ele diz, é por vezes muito difícil distinguir num dado efeito o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha. Nem sempre é fácil. Numa reunião mediúnica, o dirigente da reunião, ele tem que estar muito atento, mas de qualquer forma ter muito respeito pela comunicação que vem, porque se é de um intermediário ou se é do próprio médium, da própria alma do médium,
mas ele está trazendo também os seus sentimentos, os seus pensamentos, muitas das vezes conflitos do passado. A importância do dirigente da reunião mediúnica saber conduzir de uma forma que o médium não se sinta constrangido quando a mensagem não seja de um espírito, mas que seja da própria alma dele. E Kardec continua dizendo, o espírito do médium pode atuar por si só e também pode ser assistência de um outro espírito. Isso é possível, aceitável, sem nenhum tipo de constrangimento para os trabalhadores daquela reunião. Mas Kardec diz, mas do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue que seja impossível. Uma coisa é ser difícil, outra é ser impossível. Ele coloca isso bem claro. Outro ponto que deve ser levado em conta é o conhecimento sobre mediunidade, seus mecanismos, as influências a que o médium está sujeito. Lembrando que quando Kardec diz que não é, às vezes é um pouco difícil, mas não é impossível, é necessário esse cuidado, a observação, a análise daquela mensagem. E o médium não deve se sentir ofendido, falamos isso já em outras aulas. É importante que as mensagens que ele trouxer, ou de forma psicofônica, ou através da psicografia, mas que seja analisada, passada pelo crivo da razão, e ele não se sentir com isso constrangido nem ofendido. E o espírito também que vier através do médium, nunca, um espírito mais evoluído, ele nunca se ofende quando aquela mensagem é passada pelo crivo da razão. Mas no livro, No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz e pelo nosso Chico Xavier, no capítulo 9, que fala de mediunidade, no livro No Mundo Maior, ele vem dizendo o que eu acabei de falar, que outro ponto que deve ser levado em conta é o conhecimento sobre mediunidade, seus mecanismos, as influências a que o médium está sujeito. Por isso, a importância de nós que desejamos realmente seguir a doutrina espírita, independente de termos uma mediunidade exuberante, mais presente ou não, é estudarmos as obras da codificação, que é a base. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, logo a seguir é o Livro dos Médiuns. E é importante termos esse conhecimento. Como que poderemos analisar, refletir, se não conhecermos os seus mecanismos, não tivermos a base que Kardec nos trouxe? E continuando, ainda no capítulo 9, André Luiz nos diz, o médium como sendo uma ponte. O médium é uma ponte, é um intermediário. O médium, podemos dizer, é um carteiro, é um mensageiro. Então, ele é essa ponte que faz essa ligação. Por que há necessidade do médium? Em virtude da diferenciação da matéria, do campo vibratório. O espírito, ele é uma matéria mais sutil. Nós somos uma matéria mais grosseira. A necessidade desse intermediário para poder fazer essa ligação, essa ponte. E ele continua dizendo, é imprescindível haver aprendido a ceder. O médium é um instrumento, ele precisa saber ceder para o espírito, mas nós vimos na aula passada, ceder não quer dizer que o espírito vá dominar o médium, não. O médium ele tem que ter domínio sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua psique, mas ele
tem que permitir a aproximação do espírito. Ele vai dar essa oportunidade para que o espírito possa se comunicar. E é isso que André Luiz vem nos dizendo. E ele continua: no mediunismo comum, portanto, o colaborador, que é o médium, servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais. Logicamente que essa aproximação, que é de perispírito a perispírito, o médium vai, nós vimos isso inclusive em outras aulas, o médium afasta um pouco o perispírito, o outro perispírito se aproxima, ele permite a mensagem, ou através da psicofonia, ou através da psicografia, mas ele, nesse intercâmbio, nessa mensagem, como um mensageiro, pode haver ali as influências anímicas, sempre há. E elas vão diminuir, André Luiz fala isso ainda no capítulo 9. Essas influências anímicas, essas influências do próprio médium, elas vão diminuir com o passar do tempo, mas sem jamais cessar de todo. Nós vamos transmitir um recado, mas dependendo do recado, se nós vamos transmitir um recado verbal, nós às vezes no meio do caminho nós colocamos a nossa interpretação. Não é assim que acontece? Muitos de nós que aqui estamos, acredito que já fizeram aquela experiência do telefone sem fio. Tem uma roda de pessoas, eu falo uma coisa para um e o outro vai transmitindo. Quando chega no último, a mensagem está totalmente deturpada. É assim que acontece. O médium, por mais equilíbrio, por mais seriedade que ele tenha, ele sempre coloca um pouco da sua influência anímica. O próprio Chico Xavier falava isso, o próprio Divaldo Franco, sempre há um pouco dessa influência. Agora, o importante é que a influência do médium, ela não modifique a mensagem do espírito. A gente pode até colocar alguma coisinha, mas o importante é que a mensagem ela seja pelo menos 70% o que o espírito quer nos dizer. Mas o que André Luiz diz? À medida que o médium adquire mais conhecimento e mais experiência, porque a mediunidade, como tudo na vida, tem sua evolução, seu campo, sua rota. O médium, no início da mediunidade, ele vai ter muitas dificuldades, ele vai ter muitas dúvidas, se é ele mesmo que está falando ou escrevendo, ou se é o espírito. Ele vai colocar ali a sua influência anímica, mas o que André Luiz diz é o quê? Sem jamais cessar de tudo. Mas à medida que ele vai adquirindo esse conhecimento e experiência, ele vai diminuindo essa influência. Isso é muito importante. Agora, a linguagem utilizada nas comunicações. Como que nós podemos também analisar? Os espíritos, eles devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Allan Kardec nos traz isso em O Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Em O Livro dos Médiuns, Kardec vem nos falando sobre essa linguagem dos espíritos. Ela está sempre relacionada com o grau de elevação a que aquele espírito já tenha chegado. Não é assim conosco? Vai de acordo com nossa evolução moral, intelectual, vai ser a nossa linguagem. Da mesma forma, aqueles espíritos comunicantes. E ele continua dizendo ainda no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Isso é muito importante,
porque por aí nós já vamos distinguir se é um espírito superior ou não. O espírito superior, ele vai trazer boas mensagens e essas mensagens também são isentas de qualquer trivialidade. Um espírito nobre, nós, aqui encarnados, um homem já de um certo conduta moral, intelectual, ele não vai perder o tempo dele com conversas fúteis, com trivialidades. Um espírito superior, da mesma forma. Mas Kardec, ele nem precisava dizer isso, porque eu acho que já é óbvio a gente pensar nisso, mas para que ficasse muito bem explicado, ele nos traz essas informações. E ele diz o quê? A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Um espírito já mais evoluído, um espírito nobre, que tem uma linguagem ainda de ódio, que traga uma linguagem de uma conduta que ele aponte falhas, mostrando erro das pessoas, enfim, a gente vai perceber que ali já não é um espírito nobre, porque o espírito nobre, ele pode até nos dar um puxãozinho de orelha, mas vai ser com afabilidade, vai ser com doçura, vai ser com bondade, não com palavras grosseiras, com palavras rudes, nunca, nunca. O espírito que se manifesta assim, nós já temos certeza de que não é um espírito evoluído. E Kardec continua, tudo o que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Então, não sejamos nunca iludidos, porque já é o primeiro ponto para a gente perceber isso. E ele continua dizendo, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. É importantíssimo, já falamos isso, quantos médiuns se perdem ao longo do caminho pela vaidade, pelo orgulho, e eles permitem que espíritos se aproximem, espíritos que trazem mensagens totalmente sem lógica, sem bom senso, e eles se magoam, se afastam, os médiuns, quando são orientados que aquelas mensagens não são mensagens confiáveis. Mas Kardec diz, repetimos, ele ainda faz assim, para afirmar bem, para ficar bem fixado no ensino. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Por isso, Kardec sempre dizia, temos que ter bom senso, o sentido crítico, colocar a razão para analisar. Ele colocava a importância, inclusive, da universalidade das mensagens dos espíritos. Os bons espíritos, diz Kardec, nunca se ofendem. Agora, e para a identificação do espírito comunicante? Porque já vimos a linguagem e tal, mas e como que a gente pode identificar o espírito comunicante? Ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, o Kardec diz, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Ele diz que é difícil, mesmo entre nós que nos professamos espírita, essa questão da identidade, ela diz que ele nos alerta que ela é bem controvertida. Mas ele diz mais, por isso mesmo, é depois da obsessão, identificar o espírito
depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. O que Kardec quer dizer? Dependendo da mensagem, o que importa é o conteúdo, porque os espíritos superiores, eles trabalham em equipe, é uma grande falange, é uma grande rede de trabalhadores. É como numa empresa, um diretor, ele tem vários assessores, e aqueles assessores, eles respondem da mesma forma que o diretor. Eles estão todos naquela mesma sintonia, sabe qual é o propósito, qual é o objetivo. Se um assessor for a uma reunião, ele vai falar em nome daquele diretor, sabendo como se ele ali estivesse representando aquele diretor. E é isso que Kardec quer dizer. Em muitos casos, essa identidade, ela não passa de questão secundária e não tem importância nenhuma. E por que isso? À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam. Olha só que coisa bonita, porque já não tem mais aquela a minha individualidade. Não, eles já fazem parte da equipe. Às vezes aquele espírito, por exemplo, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, eles têm uma equipe imensa. Quando nós pedimos o auxílio desse benfeitor, às vezes não é ele que vem em pessoa, mas aquele da equipe vem com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. E é isso que Kardec diz, que é o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Já não há mais hierarquia, eles trabalham em conjunto, em equipe. Agora, por outro lado, o nome que tiveram na Terra também é coisa absolutamente insignificante. Até porque um espírito superior, ele pode ter aqui na Terra, ao estar encarnado, ser um espírito simples, humilde, não foi um espírito que tivesse um nome conhecido diante da sociedade, diante da humanidade. Mas ele, ao desencarnar, ele mostra realmente todo o seu valor moral e espiritual. O nome pouco importa, o que Kardec diz. Muitas das vezes, eles dizem o seu nome, e é bom, nós somos muito curiosos, mas se a gente observar, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas mensagens que os espíritos não se identificam. Logo no primeiro capítulo do Evangelho, há uma mensagem, o espírito israelita. Ele não disse o nome dele. Poderia ser, por exemplo, Moisés não era israelita? Abraão, mas ele coloca o espírito israelita. E Kardec continua dizendo, portanto, se numa reunião mediúnica um espírito superior se comunica sob o nome de uma personagem conhecida, nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Ele está ali, ele é um espírito superior. Ele não vem com o propósito de enganar, mas ele faz parte da equipe. Então ele diz, eu sou Bezerra de Menezes, porque ele faz parte da equipe, mas é um espírito de alta envergadura. Isso que Kardec vem nos dizendo. E ele diz, em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Coisa interessante, o que ele quis dizer? Por exemplo, como eu acabei de citar, mas vamos citar agora outro. Joana de Ângeles.
vem na reunião mediúnica, se identifica como Joana de Ângeles. Pode ser um espírito, não ela, mas é um espírito da mesma categoria que ocupa a Joana de Ângeles na escala espírita. Lá em O Livro dos Espíritos tem lá a escala espírita. Cada escala tem os espíritos bondosos, então tá lá aquelas escalas. Ele vem um espírito que faz parte dessa mesma escala espírita. E ele diz, mas muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos. Se é um espírito que desencarnou há pouco tempo, é mais fácil, lógico, inclusive vários se manifestaram nas reuniões que Kardec fazia, reuniões de aprendizado, de observações, de pesquisa. Mas isso não quer dizer que esses espíritos, ao desencarnar, por serem contemporâneos, vão ser fáceis de ser identificados. Vai depender de vários fatores também. E há, inclusive, por exemplo, se um espírito desencarnou, ele traz uma mensagem através da psicografia, como o próprio Chico Xavier trouxe mensagens dessa forma. Ao final, ele assina. Os familiares têm a letra dele, tem a assinatura dele, tem ainda a identidade que ele tirou nos órgãos competentes. Faz-se uma verificação, faz-se um estudo e constata-se: realmente, essa letra aqui é desse espírito. Ele vem, traz uma série de informações. É muito mais fácil de se comprovar a identidade. É isso que Kardec vem nos dizendo. Mas, queridos amigos, o nosso tempo já se esgotou com relação à nossa reflexão da noite, mas nós vamos ainda dar continuidade com o nosso passe à distância e a magnetização das águas, das medicações, mas nós agradecemos a todos que nos acompanharam até agora e esperamos nos ver na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Paz a todos.